Boa tarde, gente. Boa Boa tarde. tarde. Então, hoje, dando início a mais um evento do Sétimo Conselho Regional Espírita, com a presença do nosso irmão Júnior Vidal, um mini seminário que será abordado o tema da arte e da evangelização com amor. Então, seja bem-vindo, Júnior. Obrigado. Foi pedido para a gente fazer uma canção rapidinha, né, Raimundo? Então vamos lá. Então, logo fazer uma canção rápida, logo em seguida fazer a prece. Agradecendo o pessoal que já está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube e pelo perfil fanpage no Facebook. Boa tarde, Eliana, Andréia, a Lígia e todo mundo que está nos assistindo. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando for criança, disfarçada de adulto, será que vou levar comigo o mesmo coração que sabia perdoar e cantar feliz canção? Será que vou saber voar sem tirar os pés do chão? Ou virar um cara adulto, sempre cheio de razão? Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Outro dia ouvi histórias na evangelização que Jesus nos ensinava a importância de ser grão, abrindo os braços e ensinando, inclusive a gente grande. E o importante é ser criança para se tornar um bom gigante. Que o importante é ser criança para se tornar um bom gigante. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Que mensagem inicial maravilhosa. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, quando nos encontramos em mais uma reunião para os nossos esclarecimentos, te pedimos, Senhor, abençoa todos que aqui estamos, pelas vias virtuais, pelos pensamentos interligados, que possamos ter um bom seminário e que saiamos daqui bem melhor que chegamos. Que possamos sair daqui motivados, energizados pelo amor em favor da evangelização. Fica conosco durante todo esse tempo e que assim seja. A fala fica com você agora, Júnior. Então, tem alguns companheiros que estão mandando recados aqui. Vamos estar jogando aqui na caixa lá. A Irades Márcia, boa tarde a todos. O Nicolas Rocha. Ô, Nicolas, rapaz, quanto tempo que eu não vi o Nicolas. Boa tarde, Nicolas. O Leandro Moraes.
como sempre, a Dona Terezinha Vidal, também conhecida como minha mãe. Toda vez que a gente coloca live lá, tá junto com a gente. Minha mãe e meu pai. E Dona Eneida Fadel. Então, estão junto com a gente. Tem 14 pessoas assistindo a gente agora. 10 pessoas pelo YouTube e 4 pessoas pelo Facebook. Se vocês tiverem perguntas, comentários, a gente vai estar inserindo aqui o slide. Esse slide ele está baseando toda a nossa proposta de trabalho. Só para introduzir a nossa fala, nós vamos compartilhar com os companheiros aí do estado do Pará, que já está fazendo um ano agora, né, Raimundo? Que a gente comeu aquele peixinho, né? Tomou aquele açaí lá no Vero Peso. A gente teve aí em Belém, no Lar de Maria, foi em setembro do ano passado, fez assim. E tivemos um encontro maravilhoso junto com a Cláudia Ganzaroli, a Claudinha do GAM, um encontro de artes maravilhoso. E aí a gente vai compartilhar essa experiência desses 5 anos de projeto junto com vocês. E aí tá falando sobre o quê? O que é o projeto Onde Mora o Coração? O que é o projeto Onde Mora o Coração, né? O projeto Onde Mora o Coração, nada mais, nada menos, esse projeto que fez com que a gente estivesse em 17 estados do Brasil, inclusive o estado do Pará. O último estado que a gente teve foi o estado de Santa Catarina, agora em março desse ano, antes de isolamento social, antes disso tudo que a gente está vivenciando. E foram 42 edições dessa oficina, que ela é toda coparticipativa, começou em 2015 e veio sendo generosamente contribuída com a fala de todos esses evangelizadores. Então, Lígia, Raimundo, Eliana, vocês que estão aí junto com a gente, o microfone está silenciado, mas é só ir na caixinha de vocês aí e desplugar, né? Quiser fazer alguma interação, qualquer pergunta, o pessoal ainda continua mandando recado lá. Que lindo, meus amigos, estou aqui. E a gente vai começar a falar sobre isso e falar sobre essa experiência. Que o Projeto Onde Mora o Coração nada mais é do que uma proposta de sentir, de pensar e de agir. Ou seja, de uma vivência onde os evangelizadores, pais, professores, quem é interessado na temática da arte e educação do espírito, se propõe a vivenciar as artes como a grande ferramenta de planejamento e de construção de encontros voltados para a evangelização. Então, tudo começa na arte. A arte como ferramenta de educação para o espírito. Antes de mais nada, a gente quer enaltecer essa estrutura que a gente particularmente acredita e defende da arte, né, de braços dados com Jesus e Kardec, essa tríade, esse tripé. A arte como alimento para a alma, ou seja, nem só de pão vive o homem, como diz a passagem do Evangelho, isso que transcende nesse isolamento social. Mais do que nunca, nós estamos passando por essa experiência da arte, ser esse refrigério, ser esse lugar de repositório, de realinhar, de ressintonizar, de reabastecer frente a tantas incertezas, a tantas dores, a tantos desafios. Arte como elemento de cura, ou seja, nesse processo de doar e de receber, o quanto que a gente também é capaz de vibrar e de doar, no sentido de proporcionar espiritualidade, matéria-prima, nível de fluidos que possam estar, e muitas vezes até contribuindo para a restituição perispirídica de muitos desencarnados em situações difíceis. Quando a Cláudia Ganzaroli teve em Belém do Pará, ela falou muito sobre o processo de arte-cura que se deu nesse sentido. E o que a gente vai se ater nessa tarde, comecinho de noite de hoje, é a arte como ferramenta de educação para o espírito. André, a gente comentou com o pessoal, você saiu, voltou agora de novo. Qualquer coisa é só desplugar esse microfonezinho seu. Se tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, aí só
só para não vazar nenhum som que por enquanto momentaneamente está fechado. Mas se você quiser fazer alguma fala, alguma pergunta ou trazer algum comentário, tá bom? É isso, deixando todo mundo à vontade. O pessoal continua chegando, dando uma boa tarde para todos. Vamos seguir com os nossos slides. Tudo começa aqui. A capa era o ano de 2014. Eu tinha uma trajetória. Na verdade, esse ano a gente está comemorando 20 anos de trabalho. E a minha trajetória foi sempre em relação à música voltada para a mocidade, juventude e depois para o público adulto. E depois de um convite de companheiros de uma regional onde eu morava, no estado do Rio, no norte do estado do Rio, nasceu esse projeto, onde junto com as canções vieram a proposta metodológica, vieram toda a estrutura dos amigos espirituais que foram nos orientando, nos intuindo para essa construção. Dentro da sequência, um ano depois, a gente construiu e trouxe esse material, que é ao primeiro, só onde mora o coração, era só voz e violão. Depois a gente fez esse formato de produção musical voltado para a infância, que é esse mesmo trabalho que está aqui na minha mão, e é o que está aqui no slide, que foi uma campanha de financiamento coletivo que a gente construiu para poder sair do formato voz e violão e ter mais elementos lúdicos em uma linguagem infanto-juvenil que pudesse viabilizar melhor as canções para evangelização na casa espírita. É isso aí. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que não foi fácil sair desse processo de transição. Eu, enquanto artista espírita, meu trabalho é muito mais como expositor, muito mais como um trabalhador da arte na casa espírita, fazendo ambientação na casa espírita, fazendo seminários, fazendo capacitações, mas voltado muito mais para o público adulto, para o público da juventude. Quando eu adentrei a esse universo da infância, que um amigo espiritual, que é o Luiz Antônio Mileco, musicoterapeuta espírita, do movimento espírita, desencarnado no ano de 2005, e um defensor da evangelização infanto-juvenil com arte, no final do último projeto para a mocidade, um projeto chamado Energia Pura, que é esse trabalho aqui, voltado para a mocidade e juventude, ele falou, olha, você vai lançar esse projeto, mas o próximo projeto logo em seguida é infantil. E eu ficava me perguntando, como assim infantil? Porque, para mim, trabalhar com música na infância é um dos desafios maiores dentro do movimento espírita. Por quê? Porque você precisa falar de doutrina espírita para criança. E não é fácil falar de doutrina espírita para criança, ou seja, você trazer elementos que às vezes transcendem, então, são tão profundos, tão complexos. E aí a gente está falando de quê? De Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e obras subsidiárias. Então, falar de doutrina espírita de forma simples e acessível, sem ser simplório, sem ser raso, de forma lúdica, de forma pedagógica e principalmente não subestimando a inteligência do espírito imortal. Ou seja, dentro da proposta filosófica da qual nós estamos bastante afinados, que é a proposta da pedagogia do espírito, da pedagogia do amor, da arte como ferramenta de educação para o espírito, que é a proposta da evangelização de espíritos, do professor Eurípides Bassanufo, de Sacramento, é entender que ali existe um espírito imortal com um histórico e um arcabouço imenso, com manancial e potencialidades e com desafios incríveis. Então, é proporcionar a arte que desenvolva, que sensibilize, que faça pensar, que motive a vivenciar a doutrina espírita nesse tripé sentir, pensar e agir, sem em nenhum momento colocá-lo ou engessá-lo ou colocá-lo dentro de uma caixinha, ou seja, permitir que o espírito aflore nas suas potencialidades. Capacitação para evangelizadores que visa promover 3 aspectos principais: sentir, pensar e agir. Eu não sei se a Andréia, a Eliana e a Lígia, vocês participaram? A Lígia falou que não. A Andréia e a Eliana participaram da oficina que a gente fez em setembro, lá no Lar de Maria?
Tira. André, abre seu microfone, agora eu vou precisar falar com você. Você participou, André? Eu participei. Você participou, Eliana? Não, não participei. A Eliana não. Então, assim, Tá sendo minha o voz? Raimundo. Tá sim. Então, assim, para vocês que participaram, e quem está assistindo a gente de casa que participou, existia toda uma proposta que a gente fez de um passo a passo vivencial dentro dessa proposta aqui do sentir, pensar e agir. Então, todas as músicas a gente passava por essa sequência, primeiro percebendo a canção, sentindo a energia da canção, que sentimentos e que emoções a canção poderia estar transmitindo, que percepções sensoriais, ou seja, físicas, a gente poderia estar acessando nesse processo de imersão, de mergulho um pouco mais profundo na canção. Depois, a gente tem o processo de trazer doutrina espírita. Onde é que está a doutrina espírita na música? Está na letra, está nos conteúdos, nas temáticas, na mensagem. Então, depois é um mergulho mais profundo em relação à letra, identificando temas, propondo a construção das referências teórico-doutrinárias, e o agir se dá pelo quê? Pela construção e o acompanhamento metodológico compatível com a faixa etária, não se esquecendo nunca de que nós estamos fazendo todo esse movimento para um espírito imortal, seja ele no ventre, seja ele bebê na evangelização, seja ele de 5 a 7, 9 a 10, 8 ou 80. E esse agir no sentido de vivenciar, trazer essa parte teórica, de sensibilização, de reflexão e construir momentos de acesso ao espírito através da vivência artística. Mas aí vem o grande pavor do evangelizador. E precisa ser artista, eu preciso saber cantar, saber tocar, saber desenhar. Então, o mais importante nesse propósito, nesse mergulho mais profundo, é quem estiver envolvido nessa construção e nesse processo se permitir vivenciar cantar, vivenciar desenhar, vivenciar trabalhar com artes plásticas, vivenciar a oportunidade, a experiência da dança, do teatro. Ou seja, aí o mais importante é a experiência e o possível aprendizado do espírito imortal na perspectiva da arte, atrelando esse sentir, esse pensar e esse agir. Esse é só um preâmbulo, é só uma introdução, a gente vai estar aprofundando esses tópicos. Você que esteve participando, Andréia, você quer trazer algum depoimento daquela época, daquela vivência que a gente teve? Como é que foi o desdobramento disso de setembro, um ano atrás? Raimundo também que esteve participando da equipe de logística. E aí, como é que traz um pouquinho do seu depoimento, até porque é importante não só a minha fala, mas o evangelizador que participou e que teve essa construção e essa referência lá depois. Como é que foi para você? Júnior, Raimundo depois fala eu achei também. muito rica essa experiência, né? Todas as oficinas que foram ofertadas e lançou uma proposta muito boa, porque é uma iniciativa muito fortalecedora, muito enriquecedora para todos os jovens e crianças que às vezes a gente deixa de lado, né? A gente acaba não valorizando, mas é muito rica essa experiência, eu gostei bastante. Na prática, como é que foi o desdobramento disso? Daquele material que foi vivencial, que você levou para casa com a apostila, que você também ajudou a construir, de todo mundo, do olhar coletivo. Nesse um ano depois, é lógico que a gente tem um ano atípico, né? Você tem mais 4 meses úteis no final de 2019 e alguns meses do mês de 2020. Na prática, você conseguiu trazer essa construção na sua vivência na casa espírita? Fala para nós, André. André? André?
Júnior, enquanto o André está tentando conseguir, eu basicamente, nesse trabalho que você fez aqui, que foi organizado por todos os conselhos regionais espíritas, eu tive pouco tempo, né, para estar presente, porque, como você mesmo disse, eu estava na logística e não tive acesso, então não tenho como, mas depois foi repassado pela UEP o evento, dando os tópicos, mas eu não posso me aprofundar tanto porque eu estava mais na parte externa do trabalho, tá bom? Entendi. Então a gente aproveita e deixa a dica para o pessoal de casa que já participou da oficina, não só no Lar de Maria, em Belém do Pará, mas se você é de outro estado, de outra cidade, que participou e quiser compartilhar da tua experiência, coloca aí na caixa de comentários que a gente exibe aqui, né, Lígia? Para a gente estar nesse processo que não é simplesmente a gente estar aqui repassando informação, uma experiência, mas a gente está construindo junto aqui também, o que seria incoerente. A oficina e o projeto é todo co-participativo, colaborativo, quando a gente vier aqui trazer uma fala e um compartilhar que não comungue do mesmo ideal. Então a gente abre no sentido de também, se houver perguntas ou alguma dúvida, alguma fala minha que não tenha ficado tão clara assim, isso para os companheiros que estiverem assistindo a gente em casa e para vocês que estão junto comigo aqui na transmissão. Então a gente vai seguir o slide aprofundando esses tópicos, ok? Vamos lá. Então, é mais ou menos o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? De uma forma um pouquinho mais arrumada aqui. A proposta metodológica, onde a música espírita infantil, e a gente pode entender infanto-juvenil, viabiliza a matéria-prima, ou seja, a música é o grande pano de fundo, a fim de que seja possível a sensibilização através do primeiro contato com a canção. Dessa forma, acessa os sentimentos e emoções, além da energia que está atrelada à essência da canção. É preciso sentir para que haja um sentido, que é nada mais, nada menos do que o primeiro tópico que a gente trouxe do sentir. Então, aqui a gente entra nesse aspecto do primeiro contato, do mergulho, da imersão. E o que é mais interessante é que a maioria das pessoas que participam da oficina nunca tiveram nenhuma experiência de fazer uma conexão mais profunda, ou de um mergulho, ou de uma imersão, né? Nesse exercício de parar, fechar os olhos e abrir outros sentidos e um olhar, né? De ter olhos de ver. O que são os olhos de ver, os ouvidos de ouvir? São as percepções e as perspectivas do espírito imortal. Então é sempre um despertar, é sempre um lugar de descobrimento, e o quanto que esse momento é crucial, é base, é como diz o texto, a matéria-prima para depois estar desenvolvendo e desmembrando todos os outros aspectos. Então, depois de sentir e dessa imersão, tem como continuidade na proposta da metodologia os evangelizadores irem se familiarizando com a canção. Então, colocam seus sentimentos, suas emoções, a gente repete algumas vezes a música e a gente vai o quê? Vai se apropriando, vai se familiarizando com isso. Depois tem um momento mais propício, seja implementar um movimento reflexivo e filosófico, que questiona possíveis elementos teóricos doutrinados do conteúdo tratado na letra. Como é que é isso? Isso tudo é para explicar o quê? Depois da gente sentir, a gente vai pensar. E aí é um movimento de fazer o que Kardec nos ensina desde sempre, desde a vinda do Consolador Prometido, que é o quê? Do movimento de mergulho, de questionamento, de ponderação, de se aprofundar, de tentar enxergar nas entrelinhas, de não aceitar o pronto pelo pronto. E aí enxergar, depois de mergulhar no campo do sentimento, mergulhar no campo da razão. Ou seja, partimos do sentimento, pega isso que a gente sentiu, vamos refletir, esse sentir vai gerar um outro sentido, esse novo sentido junto com uma reflexão, e a pergunta que a gente faz no processo é, olhando essa letra, se é música espírita infanto-juvenil, onde que está Jesus, onde que está Kardec? Então a gente busca fazer o exercício de avaliar e refletir em cima da letra, para primeiro
buscar as temáticas que estão na letra. Está falando de que a letra? Está falando de reencarnação? Está falando de livre-arbítrio? Está falando de ação e reação? Está falando de comunicabilidade dos espíritos? Está falando de mundos habitados? Está falando de parábola? Está falando de personagens do Evangelho? Então, assim, a gente sempre tem como parâmetro elementos teóricos doutrinários de referência de Kardec e obras subsidiárias e o Evangelho do Cristo, que não dá para andar sem essas duas perspectivas. E aí a gente, a partir do tema, começa a fazer pesquisa de onde que está isso, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Onde é que a gente acha o perdão? Em obras póstumas? Onde é que a gente acha a ação e reação no Livro dos Médiuns? Onde é que a gente acha escala espírita no livro Céu e Inferno, por exemplo? E assim por diante. Então, para vocês que estão aqui junto com a gente até agora, tá indo, gente? Tá ok? Alguma dúvida? Querem fazer algum apontamento, alguma fala? Podemos seguir então? Podemos, então, vamos lá. podemos. E aí, eu estou deixando vocês bem à vontade mesmo. Quiser trazer alguma fala, é só tirar do mudo, né? Desmutar aí e trazer apontamento para a gente. Ok? Então vamos continuar. Sentir gerando um novo sentido e refletir viabilizando entendimento que dinamize a essência dos postulados espíritas de forma lúdica e intrigante. Então vocês estão vendo que nós estamos em sequência. Primeiro a gente sentiu, mergulhou na energia, nas emoções da canção, nas percepções sensoriais. Depois a gente mergulha no campo da razão, da análise da letra, dos elementos e referências do conteúdo temático, teórico, doutrinário, das referências que a gente seja capaz de identificar. Mas vamos lá. Mas na construção do planejamento pedagógico se faz necessário o quê? A gente está sentindo, está refletindo. O que a gente acaba sinalizando para esses evangelizadores que, dentro dessa experiência, dessas 42 edições, são fundamentais? Primeiro, conhecer os espíritos envolvidos no processo de evangelização, viabilizando vínculos e afetos. Então, antes de tudo, é um processo de imersão de autoevangelização, certo? O evangelizador que não se propõe a se autoevangelizar, ele está desconectado dessa proposta e traz alguns elementos que inviabilizam esse mergulho mais profundo do que diz respeito a sentir e pensar. Então, conhecer a si mesmo e conhecer essas crianças, esses adolescentes. E o que é muito interessante é que, nesse processo, os próprios evangelizadores falam sim, olha, isso aqui dá para encaixar com bebês. Não se esquecendo que a perspectiva é sempre do espírito imortal, certo? Isso aqui dá para encaixar com bebês. Nossa, isso aqui dá para encaixar com o meu grupo de ESD. Nossa, isso aqui é referência que dá para fazer de sensibilização para uma palestra na casa espírita. Ou o EAD, que é algo mais complexo, mais aprofundado, tem elementos e aspectos que é possível sensibilizar e acessar através dessa ferramenta. Então, quando a gente está falando da perspectiva para o espírito imortal, a arte é esse manancial e esse leque de oportunidade que se abre de uma forma que sempre nos surpreende. Então, levantar quais são os assuntos, temas na essência da letra e dessa forma elencar e conectar os referenciais bibliográficos, que foi o que a gente acabou de falar em relação ao estudo da temática na análise reflexiva da letra. Ponderar sobre a idade cronológica dos evangelizandos com a maturidade emocional, maturidade espiritual e as características individuais do grupo. Ou seja, se eu estou trabalhando com esse grupo, eu preciso me conhecer esse grupo e quais são os nossos vínculos, qual é o perfil, como é a identidade dessas crianças, desses adolescentes ou desse público. E como a gente volta sempre na perspectiva de evangelização de espíritos. Muitas vezes, os próprios evangelizadores, durante a experiência, colocam assim,
muitas vezes eu me surpreendo com as coisas que o meu evangelizando fala. Ou seja, às vezes evangelizandos de 8, 9, 10 anos trazem falas e têm insights e questões muito mais profundas e maduras do que, às vezes, um grupo de jovens, de mocidade, até um grupo de adultos. Então, abrir essa perspectiva para que o Espírito possa falar, né? Ou seja, e incentivar, e mobilizar, e trazer esse processo dele nessa construção coletiva, se sentir colaborador e ferramenta importante dessa engrenagem, onde ele se torna o quê? Se torna um dos atores principais dentro dos outros atores principais. Ele gera um processo de autonomia e de vivência, onde essa arte proposta mobiliza nele que se desenvolva e que ele experiencie novos lugares, novos olhares, novas perspectivas. Atrelar o planejamento a dinâmicas, jogos, literaturas que dialoguem com o processo de sentir, pensar e agir. Nesse âmbito, então assim, a gente estava falando das referências e das construções nesse sentido. Então, só recapitulando, deixa eu só redimensionar aqui a tela. Isso. Não, é esse aqui. Isso. Então, assim, esse é a base do material com as letras e as músicas e as temáticas. Mas, nesse momento, a gente está falando sobre construir junto, de forma didática, atrelando a jogos pedagógicos, atrelando a outras referências, o que nos ajudou muito nesse processo de amadurecimento, que eu não sei se vocês conhecem essa obra, o livro A Evangelização do Mais Além, é um livro que fala sobre os bastidores da espiritualidade no processo de interação entre encarnados e encarnados, no trabalho e no processo de evangelização na casa espírita. Então, esse livro é livro de cabeceira, inclusive, recomendado pela FEB, pela Área de Infância e Juventude Nacional. Eu sou de Guarapari, estou em Guarapari, e o Encontro Nacional ocorreu há 3 anos atrás. Essa era uma das obras que estava aqui como referência. Então, trazer isso. E ali fala sobre o quê? Fala sobre arte, fala sobre os potenciais do espírito, fala sobre a importância da família, o grande potencial que existe de importância da evangelização dentro da casa espírita, o papel extremamente relevante do evangelizador enquanto medianeiro e como médium, sem saber, sem se dar conta, mediunidade na infância, processo obsessivo e todas as temáticas e evangelização em arte estão nessa obra de Lúcio de Abreu com a médium Janaína Farias. Essa obra é do Instituto Meimei, que faz um trabalho fantástico de arte e evangelização, que traz muitos subsídios. Inclusive, a gente, quando tem falado dessa temática, tem sugerido que, frente a essa experiência deles, eles lançaram no final do ano passado esse livro, A Evangelização na Regeneração. Na verdade, esse é um compêndio, são vários fascículos, são 4 fascículos, onde eles desmembram toda essa experiência da arte na evangelização e nessa perspectiva de um mergulho mais profundo que enalteça as potencialidades do espírito. Junto com as outras sugestões e propostas que a gente traz também, existem dois jogos que a própria oficina fez com que, indo nos lugares, eu conhecesse. E aí, quando a gente falando sobre o mergulho no sentimento, identificar o sentimento, o que está se percebendo, quais são as relações que o sentimento tem com a música e como que faz vibrar, essa é uma das sugestões que a gente traz também, que é o que sentimento é esse. É um jogo de cartas que é uma das propostas dentro da metodologia de estar inserido, de trazer na prática e tornar essa construção lúdica.
Outra referência que a gente traz como sugestão é o Jogo da Evolução. Os dois são do movimento espírita de Franca, envolvido com o processo de evangelização. O Jogo da Evolução é como se fosse um jogo da vida e uma articulação entre os desafios do espírito na encarnação. Então, temáticas como transformando sentimentos, que a própria música diz, né? Transformar a raiva em paciência. O Jogo da Evolução, ele traz vivências práticas do jogo de tabuleiro de dados. Eu vou só fechar um áudio aqui, porque tá vazando muito som externo. Acho que é da Eliana. Eu acho que é o único que tá aqui. Eliana, se você quiser perguntar alguma coisa, é só tirar, tá bom? E aí esse jogo traz, de forma lúdica, referências práticas nesse sentido. Só para a gente ajudar a contextualizar. O livro Eu Sou do Bem é uma ferramenta do arte educador Neil Wendell. Ele é professor lá em Quebec, no Canadá, e evangelizador, é artista espírita e também contribui nesse processo de transformação e reforma íntima através do campo dos sentimentos. E também do Instituto Meimei existe uma coletânea chamada As Parábolas de Jesus em Rimas, que fala sobre várias parábolas de Jesus através de poesia. São 4 volumes. Tem as parábolas de Jesus em rima e tem as curas de Jesus em rimas. Então, a gente atrela os conteúdos da letra com elemento de literatura, tanto de passagens do Evangelho. Então, assim, por exemplo, aqui no Curas tem cura do cego de Jericó, cura do endemoniado gadareno, cura de uma enferma no sábado. E, por exemplo, as parábolas Jesus em rima. Esse fascículo, por exemplo, fala do filho pródigo, da ovelha perdida e da figueira estéril. Então, são elementos e ferramentas que fazem toda a diferença. Então, à medida que a gente vai trabalhando as músicas, cada música a gente dá uma referência de literatura, uma referência de jogo, uma referência de material de capacitação e informação que vai fortalecer o que está sendo desenvolvido, construído e sendo apresentado naquele momento. Ok? Vamos continuar. Pessoal de casa. Lá, a Tânia. Lindas coleções, poesia, poesia, poesia. A Tânia Ioli com a Cláudia Ioli são responsáveis do Instituto Meimei. A gente faz essa parceria, é coisa boa. Obras maravilhosas, tesouros para o evangelizador. O pessoal está tão comportado, gente. Na caixa de comentários, eu quero chamar vocês aqui, porque eles não estão... Até agora o pessoal tá no boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, deixar o pessoal bem à vontade. Fala, Raimundo. Júnior, eu no comentário mais à frente que você fez, eu não quis te cortar, eu tenho percebido que o trabalho da evangelização nas casas espíritas, e particularmente aqui, né, em Ananindeua, basicamente, eu não vejo tanto essa musicalidade na evangelização, né? Eu percebo assim, não vejo. Você falou uma coisa sobre o sentir da música, e então, num certo dia, eu conversei com os evangelizadores da casa da qual nós trabalhamos e pedimos, né? Vamos alegrar mais esse ambiente, porque eu acho que a música ela traz esse ambiente, né? Você acha, por exemplo, que eu vejo um esvaziamento muito grande dos evangelizantes das casas espíritas, eu percebo isso, né? Eu te faço uma pergunta: em que ponto nós poderíamos trabalhar com a arte, seja ela na música, para esse ponto de, né, essa motivação. Então, eu acho que antes de tudo é o evangelizador querer se abrir, estar predisposto a vivenciar essa arte, a mergulhar nessa arte, a sentir e entender o potencial que essa arte tem a partir do momento que se permita construir essa arte. Então, assim, muitas vezes no modelo tradicional, a gente tem a música em especial como um elemento de, vamos assim, alinhamento de sintonia, vamos chamar assim, né? Então, assim, ajusta, as pessoas cantam junto e tal, mas quando chega no encontro da evangelização, propriamente dito, a arte fica muitas vezes do lado de fora.
Então essa arte que é elemento lúdico, que alegra, que diverte, que dá prazer, que já traz elementos da doutrina espírita, muitas vezes o modelo tradicional de evangelização abre mão disso. E aí, às vezes, a criança se desmotiva até mesmo para cantar no início, porque isso não está conectado com a vivência dela dentro do encontro da evangelização, dentro da casa espírita, ou seja, não é ofertado no sentido da criança poder sentir, porque aquilo que a gente sente vai gerar todo um sentido diferenciado, toda uma construção. E a gente está falando da música como pano de fundo inicial, mas a gente está deixando claro que todas as linguagens artísticas, o teatro, a dança, a poesia, as artes plásticas, o audiovisual, o fantoche, a contação de histórias, todas elas trazem possibilidades incríveis. E o grande bacana da oficina é você ir atrelando, você ir conjugando, sintonizando, fazendo um movimento sinérgico entre uma, duas, três, quatro linguagens artísticas dentro desse processo de sentir, de pensar e de agir, nessa vivência, essa experiência com possibilidade de aprendizado para o espírito, que muitas vezes vai tirar esse espírito da zona de conforto, desse lugar comum. Então, quando às vezes a gente ouve dentro da casa espírita o próprio evangelizador falando assim, vamos cantar aquela musiquinha, por muito tempo isso me incomodou e eu tive dificuldade de entender. Ou o poeminha, ou o teatrinho, tudo no hino, no diminutivo, porque está remetendo ao universo infantil. Com essa oficina eu fui entender que quando a gente abre mão e deixa a arte para o lado de fora, a partir do momento, no sentido da construção metodológica e da vivência prática do encontro, na evangelização, a gente realmente diminui essa arte. A gente não se apropria e não aproveita o quanto de potencial essa arte. Aí a gente transforma o que seria música em realmente musiquinha, porque é simplesmente para entreter. Ou que para muitos, infelizmente, às vezes eu já ouvi que o quê? Essas crianças estão muito barulhentas, vamos acordá-las, se for de manhã a evangelização, elas estão com sono, ou se for à tarde, assim, não vamos porque elas estão... Tudo bem, a arte vai servir como esse elemento de sintonizar, de conectar, de nivelar essa sintonia, mas ela é para muito além disso. Então, se eu não sentir... E a arte é essa grande ferramenta poderosa de sentir. Que sentido isso vai ter? E se isso não tem sentido, Raimundo, que motivação eu vou ter de ter prazer e de participar, e de construir junto e de vibrar, porque eu começo a sentir isso. Aquela letra já começa, quando eu já canto pensando e refletindo junto com aquele grupo, aquilo já toca diferente. Já traz um aprendizado, um entendimento diferente. E quando eu reforço isso na vivência artística, seja cantando e declamando a letra, cantando e fazendo uma sketch, ou fazendo uma dança com um movimento coreográfico, ou tendo a literatura, e aí eu vou cantar uma música que tem uma passagem, por exemplo, que fala sobre... Tem a música O Novo Samaritano no projeto Onde Mora o Coração, e junto tem a história do Parábola Jesus em Rimas, que fala sobre o Bom Samaritano no volume 2. Isso tudo vai ganhando camadas e agregando, envolvendo e construção do conhecimento que sensibiliza, que gera um sentido, que faz refletir, que muitas vezes tira da zona de conforto e propicia que o espírito sinta e passe por experiências que ele nunca às vezes passou. Então, esse é ao mesmo tempo grande oportunidade e desafio, porque nós estamos num século onde adentramos o mundo de regeneração, e se a arte não for essa possibilidade dentro e fora da casa espírita para evangelização de espíritos, outras ferramentas e circunstâncias pode ser, mas por que não se aprofundar? Por que não se permitir? Então, assim, para quem participou dessa vivência, acaba... Porque aqui a gente está teorizando, né? A gente está trazendo toda uma construção teórica em cima de uma vivência que é totalmente prática.
A Tânia falou aqui, a evangelização precisa acionar o sentir e a arte é uma grande ferramenta para isso. É nada mais nada menos que o que a gente acabou de dizer. Então, a evangelização precisa deixar de ser uma aulinha e precisa ser um momento ápice para o espírito. É a arte que entra aí como ferramenta muito importante, junto com outras, junto com o jogo, junto com a história, junto com a capacitação que vai gerar referências de como construir, dar exemplos e dar dicas de como construir isso. Então, não é um elemento sozinho, uma ponta solta. São várias peças desse quebra-cabeça no sentido de mobilizar os potenciais do espírito. Você quer falar alguma coisa, Lígia? Eu estou vendo você balançando a cabeça, o Raimundo, a Eliana. Abre aí, Lígia. Deixa eu abrir para a Lígia. Aqui. Tá ouvindo? Sim, sim. Dá para ouvir agora? Sim. Eu estou escutando o que tu estás falando e quando ela colocou sobre a arte como ferramenta, né? E eu estou aqui pensando em como eu trabalho, porque eu também evangelizo, né? E eu vejo o teu caminho e às vezes eu faço um caminho um pouco inverso. Eu não sei o que tu achas disso. Por exemplo, né? Eu falo de um assunto e para fechar eu trago uma música, né? Sempre que eu escolho uma música, eu nunca penso na música pela música, só pelo lúdico. Eu me preocupo muito com a mensagem que ela traz. Por exemplo, hora da prece, né? Vamos fazer uma prece, vamos primeiro cantar uma música. Vamos pensar o que é essa prece, né? E aí tem várias músicas, já ia falar musiquinha, né? Não é para falar. Tem várias músicas, eu falo muito musiquinha, viu, gente? Mas não é no sentido de... É assim, muitas músicas que falam sobre prece. Então a gente canta e aí eles vão relaxando. Geralmente músicas mais calmas. E aí eu entro na prece. Lígia, esse formato que você está falando é o formato tradicional de planejamento metodológico que a Casa Espírita promove. Que é o quê? Então vamos lá. Como é que é o modelo tradicional? Vamos lá. Chegou dezembro, né? Tem uma avaliação, aí por maioria das vezes dá um recesso. Aí quando é lá para janeiro, final de janeiro, os evangelizadores se reúnem, né? Para quê? Para fazer uma reunião de um planejamento anual. Uhum. O que nós vamos trabalhar esse ano? A maioria das vezes tem um tema central, tem uns subtemas que é divididos em vários meses em cima desse eixo central. Uhum. Dentro desse subtema mensal, você constrói 4 encontros de evangelização, um subtema. Uhum. Você vai afunilando, né? Você vai desmembrando. Aí, para cada subtema desses 4 encontros, às vezes você pode desenvolver um subtema só durante o mês inteiro, ou cada encontro ter 2, cada subtema ter 2 encontros, ou cada subtema escolher 4 subtemas. Aí vai de cada um. Aí, nesses subtemas, você escolhe a referência teórico-doutrinária, quais são as referências doutrinárias, quais são os jogos, quais são os livros de literatura, né? Quais são os elementos que... Os objetivos, a metodologia... Que pedagogicamente, dentro da metodologia, do objetivo principal, dos objetivos secundários, e se sobrar um tempo e a gente encontrar uma música que tem a ver com essa temática, a gente coloca a musiquinha no final. Esse é o modelo tradicional. O que você trouxe de tema é a música que vai simplesmente servir de dar aquela alinhada na vibração, na sinergia, na sintonia do grupo. Então, o que a gente está propondo é que a arte seja esse grande pano de fundo, onde, através da arte, você consiga sentir, pensar e agir, e tudo nasce nessa arte, ou seja, eu senti. E ali, você fazendo esse mergulho, você consegue, avaliando a letra, quais são os temas, quais são os livros dentro do tema, quais livros de Kardec eu acho a temática, dentro das obras subsidiárias de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, eu consigo estar achando. Metodologicamente, eu vou amarrando e vou destrinchando para quê? Para que
ao oferecer a letra e construir isso junto, no sentido de empiricamente, filosoficamente, você construir isso junto, porque você não traz uma fórmula fechada, uma caixinha arrumada, você consegue, cara, vamos ler, o que vocês entenderam dessa letra? É lógico que você não tem um planejamento, você não vai deixar todo, não é que não tenha, você tem um esqueleto, uma estrutura, uma proposta, mas nesse esqueleto, nessa proposta, que já partiu da música, da arte, da letra, do sentir, desse pensar, onde a arte depois com outras linguagens vai fazer agir, o evangelizador se sente o quê? Junto com os evangelizandos. Num processo colaborativo, cooperativo, de construção coletiva, onde as individualidades, os espíritos imortais de qualquer idade estão ali contribuindo e trazendo o seu olhar, o seu sentir, o seu pensar na perspectiva desse agir na linguagem de outras artes que podem estar sendo associadas. Então a gente é uma proposta, é uma vivência onde a gente parte das artes, que nela a gente tem e entende que tem todas essas referências para poder sentir, para poder pensar e para poder agir. Que esse é o tripé da área de infância e juventude da proposta nacional da FEB. O sentir, o pensar e o agir. Então a gente não está desconstruindo, a gente não está inventando a roda. Não. A gente está inserindo a arte e as linguagens artísticas dentro do processo de construção metodológica do planejamento e execução dos encontros de evangelização. Certo. A mesma coisa, a mesma coisa seria o teatro. Trabalha uma peça, começa uma com a dramatização música, olha só. Começa com a música, apresenta a partir da música, a criança sente junto com o evangelizador a música. Sentiu? Começou a se ambientar, a se familiarizar? Vamos para a letra. Vamos refletir, vamos analisar. Sentir, começando a gerar um novo sentido, e isso num processo reflexivo. Aí você começa a trazer o que você já construiu antes do planejamento. Olha, isso aqui do livro dos Espíritos, a pergunta tal, isso aqui da referência do Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui que fala sobre escala espírita, evolução dos espíritos que está em céu e inferno, isso aqui que fala em missionários da luz, isso aqui que fala no homem integral de Joana de Anjos, entende? Entendi. Então a música vai ser esse grande pano de fundo que vai começar a ofertar e oferecer perspectivas para sentir, para pensar. E aí a gente junta isso, essa parte toda teórica, sentir e pensar. E o agir entra, por exemplo, vamos construir, por exemplo, eu dei o exemplo do bom samaritano. Você pode pegar lá... Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogral... Temos a letra, ou vamos encenar isso, ou vamos construir com artes plásticas e fazer os bonecos e trazer a cena, ou vamos dançar essa música, ou vamos construir uma contação de história. Como é que seria a gente contando isso? Que história que vocês gostariam de... Entende? A coisa vai tomando um corpo e a arte entra com pujança. Sem diminutivo, sem menosprezar, potencializando, pelo contrário, o manancial e a perspectiva do espírito. Enquanto a gente falou aqui, falou que o pessoal estava... Mas tudo bem, Lígia? Entendi, tudo bem. Então, olha lá. Trazer alguns comentários do pessoal de casa. A arte e música trazem mais cor à evangelização, o conhecimento passado de forma dinâmica e criativa. A Thalita falou, a música deve estar em todos os momentos da evangelização, sempre que possível. E aí é sempre um convite, mas isso não quer dizer que as outras linguagens não possam estar associadas. Pelo contrário, a gente incentiva que esse movimento sinérgico e de cooperação entre as linguagens artísticas possam se dar, entendeu? A Rosângela trazendo aqui, para mim, falta capacitação nas casas espíritas para sensibilizar os evangelizadores, oficinas de arte para os evangelizadores, vivenciar. Vivenciar é fundamental, Rosângela. Por isso que faz toda a diferença quando a gente traz na prática, e aí nós estamos falando de uma experiência de um dia inteiro, né, gente? Então, assim, vivenciando as músicas, sentindo, pensando, fazendo referência das
das construções teórico-doutrinárias, falando sobre sugestões de jogos, de metodologia, de literatura, de história, construindo junto, isso tudo coletivo. Eu falo assim, vocês estão achando, a gente é brinca, vocês estão achando que vieram aqui para aprender só música e pegar tudo pronto? Não, o processo é de construção, é coletivo. Por isso que é tão rico. Por isso que ao longo desses 5 anos, tem um olhar, essa oficina e o momento está hoje, tem um olhar de milhares de evangelizadores de 17 estados diferentes, porque o evangelizador recebe uma apostila que já tem lá os apontamentos e as construções mais importantes. Então, quando teve a oficina em Belém do Pará, 1 ano atrás, o evangelizador que teve a oficina agora em Santa Catarina, em Blumenau, e depois em Florianópolis, teve apontamentos dos evangelizadores que construíram aí em Belém, no Lar de Maria. Entende a riqueza? Porque todo mundo contribuindo e ajudando a amadurecer nesse processo. Porque todos os olhares são importantes. Todas as construções do individual, do espírito imortal, em sentido de agregar para o coletivo, é que fez e faz toda a diferença nesse projeto. Então, outras falas aqui que a gente está tendo. A Conceição está aqui. Espiritismo e Evangelho Universal de Jesus com arte divina. Grato, irmãos. Então, a gente está aqui trazendo algumas falas. Criar músicas com os evangelizadores é maravilhoso. Então, assim, você dá abertura para o potencial criativo. Então, assim, o álbum em si... nem sei mais onde é que está, onde é que eu enfiei aqui. Tá aqui. O álbum em si, ele te dá... São 17 músicas com 17 temas diferentes. Então... Vamos dizer assim, você consegue trabalhar um desses temas, de subtemas e subsubtemas, etc. E aí a vivência na oficina é que vai construir isso na prática. Mas aquele evangelizador que quiser estar aberto a construir outras canções, com outras temáticas e desmembrar isso dentro da metodologia, a gente incentiva que isso aconteça. Entende? Então, inclusive, esse projeto ele tem a coordenação espiritual da Tia Vilma Macedo. Tia Vilma Macedo, para quem não conhece, foi uma evangelizadora que na década de 70 e na década de 80 evangelizava nas favelas, nos morros cariocas. E ela fazia as próprias canções, ela só cantava, o tio Wilson, esposo dela, que fazia lá, tirava no violão e tudo. E as aulas dela, os encontros de evangelização, que a aula é de instrução escola formal. Então, os encontros de evangelização eram todo o planejamento e metodologia eram construídos a partir das músicas que ela construía. É lógico, era uma aptidão. Então, hoje, o evangelizador, que às vezes não tem quem toque, certo? E quem seria começar a aplicar, tem 17 canções com 17 temas diferentes dentro dessa proposta, mas faz toda a diferença poder vivenciar isso. Inclusive, a Jucimara até brincou, a gente já fez outras atividades em vários eventos de lives aí do estado do Pará e do interesse de voltar, de trabalhar, porque a gente só trabalhou, se não me engano, 5 ou 6 músicas. Então, ficaram 12 músicas para trás, por exemplo. Então, a gente voltando nesses lugares pode trabalhar dentro da mesma metodologia, 12 temas diferentes. Entende, Lígia? Eliana, Raimundo... Pessoal de casa aqui continua. Que olhar diferente para evangelizar crianças. Excelentes. Obrigado, Kátia. Então a gente vai continuar para cá. O áudio. Não sei se é só comigo, se é só aqui. O quê? Tá falhando bastante. O áudio tá falhando? Tá cortando. Realmente, tá cortando bastante. Aqui para mim tá normal. Então pode ser a internet de vocês. Pessoal de casa aí fala, porque a gente está cabeado aqui, não teve nenhuma oscilação de sinal não, pode ser a internet mesmo, tá? Então, para a gente continuar e tá trazendo para mais perguntas e outras fases de pessoas de casa que estão assistindo a gente, que quiserem participar, vamos lá. Atrelar ao planejamento dinâmicas, jogos, literaturas que dialoguem com o processo de sentir, pensar e agir.
que foi o que a gente falou agora, né? A gente trouxe como sugestão o material do Instituto Meimei, né? A evangelização do Mais Além, os fascículos de capacitação para evangelização, que é esse trabalho inédito que eles estão lançando, que é a evangelização na regeneração. O pessoal tá falando em casa que o áudio tá bom, áudio ótimo aqui, tá bom para mim, então pode ter sido alguma oscilação na internet de vocês, tá bom? Aqui também tá ótima a internet, tá tudo caminhando direitinho. Obrigado, pessoal de casa, que tá dando esse feedback aí pra gente. Então vamos lá. Sentimos, pensamos, mas aonde entra o agir? Onde que entra o agir? É fundamental entender que todas as linguagens artísticas são mananciais de riquezas inigualáveis que busquem as potências do espírito. Dançar, pintar, esculpir, desenhar, colorir, fotografar, contar histórias, declamar, interpretar, cantar, viver as artes, vivenciar a experiência da arte. Eis o agir. A evangelização que se permite transbordar através das artes deixa marcas profundas no espírito. O mobiliza a sair da sua zona de conforto. Sente outras experiências possíveis que, junto ao Evangelho e à doutrina dos Espíritos, vão fazer toda a diferença na atual encarnação desse Espírito. A arte transforma. Isso tudo porque a gente acredita e entende que a arte é ferramenta que nos alimenta, que pode nos curar e pode proporcionar um movimento de auxílio na educação do espírito. Feliz do evangelizador, evangelizadora que toca o coração pequenino. A semente do evangelho, de braços dados com Kardec, cresce mais seguro e forte nas vivências possíveis e necessárias das artes, como fonte inesgotável de aprendizado para o espírito. Arte não é coisa de infância e juventude. Não é coisa de criança e de adolescente. A arte é ferramenta para o espírito de qualquer idade, na busca de corações mais reflexivos e de mentes mais afetivas. Isso foi uma fala que eu aprendi no processo desses 5 anos. Tem uma música no Pirrim Pim Pim que se chama... me deu um branco aqui, deixa eu olhar. Me deu um branco, eu tô procurando aqui. Mão Dupla, que fala sobre a questão da dualidade entre a cabeça e o coração, entre a razão e o sentimento. Então, não é uma questão de dualidade, de escolher uma ou outra. Apareceu a Tânia aqui. Oi, Tânia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Se puder, coloca o seu celular na horizontal, tá bom? Que a imagem fica melhor, mais inteira. E aí, o que acontece? Nesse processo de imersão, de sentir, de pensar e agir, a gente construiu junto com os evangelizadores da necessidade e importância do quê? Do nosso sentir ser mais vigilante e reflexivo. E do nosso pensar, do nosso refletir, ser mais afetuoso. Levar em consideração as emoções. Não é uma guerra, não é um cabo de guerra, uma disputa. Mas a gente precisa, como diz Joana de Ângeles, das asas do amor e da sabedoria. E a arte como essa ferramenta que nos ajude a desenvolver tanto o campo da razão quanto o campo do sentimento. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, nós entendemos e sabemos que através da doutrina espírita, a transformação moral, a tão sonhada reforma íntima desse movimento do conhece-te a ti mesmo, que a gente já colocou no início dessa live, como fundamental no mergulho da autoevangelização, a autoeducação, a autoevangelização se dá inicialmente pelo campo do sentimento, pela transformação dos sentimentos. Espíritas, sejam, pois, os artífices do homem integral. Esse é o livro, A História de um Grande Coração. Não trouxe o livro, verdade. Esse é um livro que faz parte do projeto. É um livro de literatura infantil que tem esses elementos da transformação dos sentimentos, da importância de se autoconhecer, de sentir e de refletir sobre isso.
totalmente filosófico, convidando a criança numa parte a desenhar, a construir. Pedagogicamente ele foi pensado para ser uma ferramenta dentro do processo. E vamos lá. E essas são algumas das canções do projeto, né? É o Onde Mora o Coração, Algo Especial, Bom Gigante, que foi a música que a gente cantou no início, né? Como mensagem de abertura. E esses são os nossos contatos para quem quiser estar entrando em contato com a gente. E aí, o que eu preciso trazer para vocês, em especial, é o seguinte. Deixa eu abrir com a Dani de novo. Esse material que a gente tem parceria com o Instituto Meimei e com outras instituições filantrópicas do movimento espírita, ajuda essas instituições, assim, e com a pandemia, a gente tinha milhares de capacitações para dar, que foi tudo cancelado, lógico, por causa do isolamento social. Mas só que as instituições continuam precisando de auxílio. Então, quem adquirir esse material conosco mesmo, que a gente entra em contato com a gente, auxilia as instituições e nos auxilia diretamente num projeto novo chamado Famílias. Então, a gente está buscando construir, arrecadar recursos para a produção de um novo trabalho, que é continuidade do projeto Onde Mora o Coração. Ou seja, que a gente entende que a evangelização precisa ser um movimento não simplesmente para a criança ou para o adolescente, mas para o núcleo familiar, que precisa fazer parte desse movimento. Quantas casas espíritas estão iniciando o processo das áreas de família, as próprias regionais, as próprias federativas, da importância da família fazer parte desse processo de evangelização. E melhor ainda, se for evangelização com arte. Então, esse material que a gente apresentou, que é um material... Deixa eu colocar aqui do lado para ver se isso. Que é um material do Nós Somos Pirlim Pim Pim. A gente tem um trabalho também, para quem tiver interesse, é o trabalho do Energia Pura, que é um álbum voltado para mocidade e juventude. Então, são materiais que a gente tem. A gente deu como sugestão no início o Jogo da Evolução. E o Que Sentimento é Esse? Além do material do Instituto Meimei, que é a Evangelização no Mais Além. E o lançamento da Evangelização na Regeneração, que tem os 4 fascículos. Vou mostrar para vocês esses 4 fascículos. O fascículo 1 fala sobre as diretrizes. Então, dentro meu Deus do céu, tem aqui o prefácio do sumário, vai falando sobre toda a experiência que baseia arte e evangelização da experiência do Instituto Meimei. Então, tem o fascículo 1, o fascículo 2, o fascículo 3 e o fascículo 4. Então, nesse isolamento social, os evangelizadores que desejarem continuar nesse processo de capacitação e formação continuada, ainda mais nesse momento de evangelização online, vai ser de bastante importância estar agregando conhecimento nesse momento. E o que a gente trouxe como sugestão, que são as obras que estão aqui, que são os fascículos do Parábolas, volume 1, Parábolas de Jesus em Rimas, o volume 2, o 3 e o 4, que é uma coletânea também de 4 volumes sobre as palavras de Jesus em formato de rimas, que é uma ferramenta muito bacana que os evangelizadores têm trazido um feedback que ajuda muito a agregar, e também trazer as curas de Jesus em rimas, o volume 1, 2, 3 e 4. A gente deixa o contato aqui para quem desejar entrar em contato com a gente, auxiliar essas instituições e nos auxiliar no projeto novo, vai fazer toda a diferença. Tem alguns comentários que a gente vai estar incluindo aqui,
No atendimento espiritual da infância, escolhemos uma música por mês para abertura, em sintonia com o tema do evangelho daquele mês. Bacana. E no Landim. Só que toda a proposta que a gente trouxe hoje é da arte e da música, tá nessa introdução do trabalho da evangelização, nessa abertura, mas mergulhar de uma vez por todas no planejamento e na metodologia construída pelo evangelizador. Hoje, em nossa evangelização, pedimos para os evangelizandos externar o que é a reencarnação para eles, utilizando alguma técnica de arte. Meu filho fez um verso, vejam que maravilha, reencarnar é nascer de novo, nasci bebê e voltei para a terra. Estou aprendendo e ficando esperto, nesta vida nasci no Brasil e na última foi na Inglaterra. Então, a arte que traz essas referências e que agregam, que para o espírito que está vivenciando isso faz uma diferença que a gente não tem ideia. É uma semente que está ali, que às vezes traz alguns sinais, mas isso vai eclodir e trazer ramagem, flores e frutos lá na frente. Maravilha este Projeto Famílias. É isso, Tânia, a gente está com o Projeto Famílias. O que é o Projeto Famílias? São personagens do Evangelho. Músicas inéditas sobre personagens do Evangelho. E o lema é: a família de Jesus foram as famílias que ele viveu, conviveu e amou. Então a gente vai falar sobre as personagens do Evangelho, os dilemas e os desafios de viver em família, trazendo essas personagens, como José da Galileia, como Maria de Nazaré, como Maria de Magdala, como a passagem de Joana de Cusa da Boa Nova, também a passagem de Marta e Maria, a passagem da cura da filha de Jairo, entre tantos outros temas. Então, quem quiser estar nos ajudando também, é só fazer o pedido desse material por telefone que a gente envia pelos correios, é 027 997 37 3151. Tem mais recado. Vânia, do Grupo Espírita Amor de Verdade, em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Fizemos uma pesquisa, uma pequena coreografia com a música para Melhor Presente, a pedido da Marta, em 2018, no A Caminho de Jesus, Casa Irmã Nossa. Foi o começo que hoje é o projeto Despertar da Dança. Olha só, o inserir a arte na evangelização fez nascer um grupo de dança dentro da Casa Espírita e do Movimento Espírita. Temos aulas de balé clássico e dança livre. Já nos apresentamos por alguns casas espíritas, até em ambiente católico, por convite de amigos. Olha quantas possibilidades pode surgir a partir daí. Poxa, como seria bom essas ferramentas entrassem nas escolas para educar ainda melhor as nossas crianças. O que eu preciso dizer para você, Kátia, é que o Nós Somos Pirlim Pim Pim são 2 volumes. Volume 1, Educando e o Evangelizando. O Educando são de mensagens morais universais e quem participou da evangelização levou para a escola formal. Quem é evangelizador e professor levou essas canções e também fazem parte não era esse o nosso objetivo, mas acabou sendo levado para algumas escolas de educação infantil, de educação formal e etc. A coleção A Evangelização da Regeneração, fascículo 4, trabalha o planejamento da evangelização. Muito bom. E o que é bacana é que já traz nesse fascículo de capacitação e de formação continuada da evangelização da regeneração, sempre com o elemento da arte muito vivo. É isso. Então, gente, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Queria ouvir vocês. Tem alguma dúvida? O pessoal de casa quer colocar fazer mais alguma ponderação? Quero ouvir vocês agora. Raimundo, Eliana, Lígia, Tânia. Abram os microfones de vocês aí. Quero ouvir vocês. Agora vejo vocês. A Lígia está com dificuldade no som. Mas ela está atenta. Bom, Júnior, essa sua fala, elas foram muito valorosas, porque eu vejo a fala do comentário das pessoas, que é isso mesmo, como você mesmo disse, essa renovação, esse trabalho de renovação tem que acontecer na casa espírita. Eu vejo assim, muita dificuldade nas casas,
de se renovarem, começando pela própria evangelização, né? Pela própria evangelização. Mas esses caminhos que você deu, essas ideias que você deu, foi de muito boa ajuda para todos nós aqui, com certeza. Queremos te agradecer e eu tive o prazer de estar com você pessoalmente. Você realmente é uma pessoa muito agradável. Quanto ao nosso mini seminário aqui, eu fiz algumas anotações. Eu acho que a Lígia até psicografou, porque eu só vi a Lígia com a caneta na mão. Então, queremos te agradecer, Júnior, por esses momentos aqui, né? A nossa fala era essa contribuição que a gente queria trazer. E se tiver alguma pergunta, alguém que quiser contribuir, a Eliana que está aí junto com a gente, a Tânia, a própria Lígia, se conseguir falar agora junto com a gente. Parece que a imagem dela congelou, acho que a internet dela que ficou ruim. Mas vamos lá. Quem gostaria de falar, se quiser falar, o Eliana ou a Tânia. Eu só quero agradecer. Dá para escutar? Dá para escutar sim. Vai falar? É que eu estou com um pouco de dificuldade na internet. Está falhando um pouco a voz dele, né? Está falhando. Tem coisas que falharam que eu não entendi muito. Eu acho que a minha internet está oscilando. Mas eu quero agradecer muito, tá, ao Júnior, porque eu tinha até um pequeno relato para fazer a respeito da música na casa espírita onde eu evangelizo. Tem sempre uma música que as crianças se identificam muito, né? As crianças gostam muito. Então, é assim na minha casa espírita. Sempre no início é colocado umas musicazinhas para as crianças. E sempre tem uma música que eles se identificam. Lá na minha casa espírita é a música Dona Morte. Toda vez que começa, que inicia, tia, Dona Morte, né? E houve um relato de uma criança que, através dessa música, Dona Morte, ela evangelizou uma criança na escola, dizendo que a morte não existe. Então, a gente vê a importância da música na casa espírita, né? Que, através da música, ela diz, olha, eu falei que a morte não existe, né? É só a continuação. Então, a gente vê que através dessa música, realmente, é muito importante te levar para a casa espírita, as músicas com a letra, que tem esse tripé, o sentir, né? Pensar e agir. No caso, ela sentiu a música, pensou e agiu, evangelizando a criança na escola. Então, eu acho muito interessante, realmente, a música ser levada uma arte na casa espírita. E eu agradeço o Júnior, né, que eu peguei muitas orientações, apesar da minha internet não estar muito legal, está oscilando. Mas muitas orientações eu peguei hoje aqui nessa tarde e só tenho a agradecer, tá, Júnior, por essa oportunidade, por esse encontro. Eu que agradeço. Tânia, quer falar? Oi, boa tarde. Então, dá para me ouvir? Sim. Tá, normal, né? Júnior, também nós gostaríamos de agradecer, né, em nome lá da casa que eu estou representando, a Voz do Consolador. E infelizmente eu não pude participar desde o início, né, quando eu consegui acessar, por alguns problemas aqui, quando eu consegui acessar, vocês estavam falando, eu acredito que a respeito da música, justamente, né, na evangelização. Então, eu não sei se é isso que eu vou colocar agora, que eu sinto muita falta dessa parte na evangelização com os jovens, né? Porque com as crianças é assim mais fácil, né? Geralmente a gente consegue. Eu não participo com as crianças, eu sou do grupo dos jovens, né? Pela parte da tarde. Pela parte da infância, são outras pessoas que participam. Então, porque justamente qual a dificuldade? Porque não tem como você, acho que isso está falando, não tem ninguém que toque, não tem ninguém, aí tudo bem, tem o C, pode ser que tenha, mas lá não tem ainda essa condição de levar, às vezes, equipamento, né, som, essas coisas. Então, como é que a gente faz assim para tentar incentivar isso numa casa que você não vê, às vezes, muito
jovens, né, com esse interesse pelas artes, né, pela Então, assim, música. entendi. Essa, na Só quando verdade, eles vão, às vezes, em grupo, como, por exemplo, tem acontece aqui um movimento, geralmente, que é o EIMEP, né? Aí a gente vê um certo interesse, mas não sei se é determinada época, houve uma época que tinha jovens que se interessavam em tocava violão, aí a gente vê que há um maior interesse, né? Mas no momento não há esse tipo de jovens tá. na Então, evangelização que eu essa fala participo. sua é um desafio, acho que para todo mundo. Então, acho que isso, a internet da Lígia está oscilando aí. Então, o que acontece? Tudo é processo e construção de cultura. Se a evangelização, se a base, se a estrutura inicial, que para mim, na casa espírita, a tarefa mais importante é a da evangelização infanto-juvenil, por todas as perspectivas de ofertar ao espírito o início da reencarnação, possibilidades que pode ser o divisor de águas naquela encarnação. Então, se aquela evangelização vivencia a arte, não é só a musiquinha no início, ou aquilo que não está contextualizado e começa a ser inserido, e a arte tem corpo, e permite que o espírito sinta, pense e vivencie, através de não só da música, mas de outras linguagens, no momento de transição para a adolescência, aquele sentir que já vai começar a fazer um novo sentido para a criança vai deixar marcas nesse espírito, e no momento de transição para a juventude, para o início da mocidade, essa arte continua sendo esse potencial de continuidade de desenvolvimento desse espírito durante a juventude. Então, muitas vezes, se abre mão dessa perspectiva da arte com A maiúsculo, vamos dizer assim, mais inserida. É lógico que os desafios são imensos. Hoje, a questão das redes sociais, da coisa 24 horas online, de ferramentas tecnológicas do próprio smartphone, mas a gente pode utilizar isso tudo a favor. E mesmo que a gente use, que no momento de isolamento social como a gente está agora, tenha toda a tecnologia, toda a internet, toda a interação, todo online 24 horas, nada substituiu a arte. A música que consola, que alimenta, que pode transformar, a poesia que você ouve alguém declamar, um filme que pode trazer toda a diferença de ajudar você a sair de um estado de mal tristeza, de melancolia, enfim. São muitas possibilidades que não tem porquê o movimento espírita abrir mão. Então, tudo é processo, tudo é continuidade. Se essa arte faz sentir, gera todo um sentido na infância, isso vai deixar marcas no espírito, isso vai fazer diferença na encarnação daquele espírito imortal, mesmo que na primeira infância, mesmo que no ventre, mesmo que na evangelização de bebês, e lá na frente isso pode ter um redirecionamento que faça toda a diferença no sentido de continuidade, como você colocou. Lígia, quer falar? Esse material que você falou, que você exemplificou aí, que são vários materiais, né? Uhum. No caso, seria... para adquirirmos, nós teríamos que comprar. Isso, a aí gente faz ajudaria as parceria. casas. Isso, Gostaria só que você repetisse, por favor, o que acontece? A gente faz ao longo desses anos, visitando esses estados, essas instituições, e conhecendo os trabalhos desses outros lugares, a gente fez parcerias com essas instituições filantrópicas, com essas ações do próprio movimento espírita. Então, quem quiser estar adquirindo esse material, é só acessar a gente pelo meu número de WhatsApp. Que aí eu explico com mais calma, a gente conversa, vai estar ajudando as instituições e vai estar ajudando no projeto Famílias, que é o projeto que é continuidade do projeto Onde Eu Moro o Coração, ou seja, ampliando essa arte, essa música da evangelização só para criança, para adolescente, ampliando isso para toda a composição familiar.
Inclusive, a gente já está em processo de pré-produção e estudando formas de estar trazendo a mesma metodologia de quem vivenciou na oficina do Projeto Monte de Coração, agora com as canções envolvendo evangelizadores e pais e educadores, agora com o Projeto Família. Só para que a gente falou, esse material é o material... Deixa eu só aumentar aqui para dar maior visibilidade. É o do Nós Somos Pirlim Pim Pim, que é o de músicas para a infância, que é o exemplo do projeto Onde Mora o Coração. Esse trabalho é um trabalho de 2014, que é o projeto... Ui, tá dando reflexo. Energia Pura. É um álbum para mocidade e juventude. Deixa eu inserir ele aqui que retornou. Os jogos que a gente sugeriu, que é do Movimento Espírita de Franca, que é o Que Sentimento é Esse? Que fala sobre os sentimentos de uma forma bem lúdica, bem pedagógica, bem interessante. O jogo da evolução, que é o jogo de tabuleiro que fala sobre os desafios do espírito na encarnação. Então, sobre a questão do transformando sentimentos, a gente é muito interessante estar trabalhando. Eu Sou do Bem, que é o do professor arte educador Neil Wendel, que também agrega muito nesse processo de arte e evangelização. E o material do Instituto Meimei, que é a Evangelização do Mais Além, que eu sugiro que seja o livro de cabeceira de qualquer evangelizador, até porque é um livro que traz muita informação riquíssima dessa troca, desse intercâmbio dos trabalhadores e do mundo espiritual dos trabalhadores encarnados no processo de evangelização na casa espírita. O material de capacitação e lançamento, que é a Evangelização na Regeneração, é o trabalho com 4 fascículos, que traz toda a experiência do Instituto Meimei, que tem esse investimento há muitos anos da arte com a evangelização. E as 2 coletâneas, que é o das Parábolas de Jesus em Rimas, além das Curas de Jesus em Rimas. Eu acabei esquecendo e tem o livro A História de um Grande Coração, que é fruto do projeto. Então, fruto desse projeto, continuidade desse projeto, nasceu um livro chamado A História de um Grande Coração, que também em formato de poesia. Então, quem quiser tá acessando, tirar qualquer dúvida, é só pedir a gente pelo 027 997 37 3151. Também tirar dúvidas, conversar, etc. Tem mais alguns comentários aqui. Júnior, parabéns, eu adorei os livros, agradecida pela informação. Quem sabe esses novos espíritos virem artistas é exemplo à nova geração. Então, assim, a questão é semear. O que vai acontecer com essa semente é cada um segundo a sua administração. Mas a gente podendo ofertar essa evangelização com arte faz toda a diferença. E o que eu preciso dizer para vocês, gente, é se eu faço esse trabalho hoje, é porque eu vivenciei um processo de evangelização infanto-juvenil dentro da casa espírita, sempre com muita arte. Então, hoje eu sou artista espírita, trabalhador da arte espírita, e estou inserido nesse processo de arte e evangelização, porque lá atrás, aquela arte com evangelização fez um sentir que gerou um sentido totalmente único para mim e que é a minha base de poder estar aqui compartilhando arte com evangelização. Eu vivenciei isso na minha infância, na minha juventude, e eu digo para vocês que todo mundo que vivenciou isso dessa forma, porque eu sempre falo que a semente do evangelho junto com Kardec, se tiver o adubo da arte, das artes, ela cresce mais forte, com mais potencial para poder te dar o suporte e poder se desenvolver. Tem mais comentários aqui. Verdade, Júnior, a evangelização não é uma das atividades mais importantes. Eu estou falando do meu ponto de vista, tá, gente? Como disse, é a mais importante. Eurípides Bassanufo, em sua escola, adotava um dia de conteúdo acadêmico, outro dia era a aplicação da arte com o conteúdo do dia anterior. Então, para quem está familiarizado com a metodologia de evangelização de espíritos, sabe que a arte é ferramenta que está inserida em todos os contextos dessa metodologia. Muito bom, boa tarde, amigos. Acho que ficou algum comentário aqui para trás. Precisamos ter sempre esses encontros com essa temática. É isso aí, nós estamos à disposição. E é isso. Lígia, tá podendo falar agora? A internet voltou?
Tira aí do mudo. Lígia tá numa peleja lá. Égua. Ó, Oh, é essa difícil, viu? internet Foi hoje difícil. égua. Já ia Foi comentar difícil contigo. aqui. Então a gente encerra a nossa parte e vocês aí Eu, concluem. Nessa parte a gente está à disposição. olha, eu achei fantástico, viu? Estou assim muito agradecida, adorei. Realmente, não dá para a gente pensar na evangelização sem a arte. Do tradicional, mas na minha cabeça é impossível trabalhar a evangelização sem arte, principalmente com criança, né? Evangelização, uma pintura, um desenho, uma dramatização, uma contação de história, né? E isso, a arte, eu vejo assim, ela ajuda muito no sentir, ela toca mais esse sentir, né, daqueles três elementos, digamos assim, Ela acessa primeiro, né? isso, ela acessa esse sentir, né? E eu acho isso, assim, bem interessante. A questão é que a gente precisa realmente, como a colega colocou aí, muitas vezes você não está capacitado ainda para trabalhar melhor essa arte. A gente trabalha a arte, mas precisa melhorar, né? Precisa explorar mais essa arte na evangelização infanto-juvenil. Eu achei fantástico, quero te agradecer, tá? Foi maravilhoso para mim o encontro, tá, gente? É isso. Ok. Raimundo, faça as honras da casa aí. Pois é, não vou ser repetitivo, só quero te agradecer muito, né, o tempo que você disponibilizou aos amigos, em particular aqui do norte do país, né, e de uma forma geral ao Brasil, porque muitos estão assistindo de outro estado. Eu queria te fazer uma solicitação. Eu gostaria de fazer o nosso agradecimento do nosso trabalho com uma canção que já vai servir como a nossa prece de agradecimento. E depois a gente faz o dado como encerrado a nossa tarefa de hoje. Tudo bem? Isso. Tá ótimo. O pessoal, só deixar aqui, diz que tem gente que teve problema para acessar o link no Facebook, enfim. Gente, essa live vai continuar, vai estar lá no nosso canal no YouTube. Então acessa. Júnior, pesquisa lá no YouTube, Júnior Vidal Oficial. Então vai ser a mais recente, daqui a pouquinho está subindo, está sendo renderizada lá e acesso para todo mundo. Então quem quiser rever e assistir e ouvir com mais calma, se tiver alguma dúvida, é só se inscrever. A gente convida, aproveita para pessoas se inscrever no nosso canal, para apertar o sininho de notificações lá e para estar, né, assistindo e acessando e compartilhando, não só esse, mas todos os trabalhos que a gente tem feito ao vivo. Então a gente vai fazer a canção como prece, a canção que iniciou tudo isso. Ok? Então vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração de criança. Deixar sentir, deixar sorrir, deixar respirar, deixar viver o nosso coração de criança. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Será que o coração só bate sem pensar? Será que o coração insiste em magoar? Será que o coração bate forte pra valer? Será que o coração só bate por você? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz para ele ser saudável? Basta ter bons hábitos que fica arrumado. Mas se meu coração também bate pelos outros, descobrir que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração?
Será que simplesmente ao lado do pulmão descobri meu coração? Agora que conheço e amo meu irmão. É isso. Que assim seja. Então, gente, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Quem quiser entrar em contato Boa com a noite. gente já tem aí o contato, os recadinhos finais. Obrigado, Júnior. Vem em uma próxima oportunidade para tomar umas aquele açaí novamente no Velho Peso. Opa! Então tá ótimo. É isso aí. Valeu, Raimundo. Valeu a todos. A gente está encerrando. Um abraço. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite.